Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula de aquecimento, de preparação para a nossa grande semana aí da drenagem urbana. Nós fizemos aqui a aula 1, né, que foi sobre a drenagem urbana é para você, né? Então, essa aula inicial, como eu comentei, era uma aula onde a gente iria, né, trazer mais clareza sobre o caminho da drenagem urbana, ok? Que acontece, né? Sejam todos bem-vindos aqui, o pessoal que está participando aqui, quem está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha, tá bom? Galera, é o seguinte, o que acontece? Olha só, quando a gente sai da escola, né, do ensino médio mesmo, lá com 17 anos e tal, a gente precisa escolher um caminho a ser trilhado ali, né? E esse é um momento difícil na nossa vida, né? Para mim foi, né? Porque é um momento que exige muita responsabilidade, você tem que escolher um caminho, mas você não sabe muito bem, você ainda está com a cabeça imatura e você não sabe para que lado você vai. Às vezes seus amigos estão indo para um lado, aí você é meio direcionado para outro. Então, assim, é complicado, né? A gente não tem um direcionamento nesse momento tão eficaz assim, né? A ponto da gente ter contato com outras profissões ali nesse último ano letivo, né? Para que a gente consiga ter mais clareza de todos os caminhos, olhar as nossas habilidades, as nossas aptidões, nossos desejos, cruzar tudo isso e tomar uma decisão. Não é muito assim, né? Então é complicado, né, essa etapa na nossa vida, início de vida profissional, né? Agora, quando a gente se decide por fazer engenharia, por exemplo, como eu fiz engenharia civil, também a gente passa por um processo assim também, né? Similar a essa questão do final do ensino médio. Por quê? Eu fiz engenharia civil, tive disciplina de uma porrada de coisa, né? De concreto, de pavimento, até de trânsito, né? De cálculo de trânsito e tudo mais, mecânica dos solos, mais para geotecnia. De águas eu tive duas disciplinas, né? Como eu comentei, assim, disciplinas bem rasas, assim. Então, olha só, a gente também fazendo engenharia, por exemplo, muitas vezes a gente fica meio perdido, né? Bom, eu posso ir para esse lado aqui, eu posso ir para aquele lado lá, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É uma área ampla de atuação, né? Não é aquela coisa de, sou engenheiro civil, vou fazer a casinha, né? Não é uma área também forte na engenharia, né? Mas é uma das áreas, é uma fatia da pizza, né? E a drenagem urbana é outra fatia, e a geotecnia é outra fatia, e o pavimento é outra fatia. São vários nichos dentro ali do guarda-chuva da engenharia civil. Você que fez outras engenharias também, ambiental, sanitária, hídrica, florestal, agrônoma, você também vai passar por essa questão, né? De mesmo você estar ali dentro da engenharia, pode ter vários caminhos a serem trilhados, né? E o que acontece já na nossa vida profissional, quando a gente já terminou a graduação, ou está terminando, ou está nesse início aí de carreira, não mais na escola, né, mas já na graduação, ou finalizou a graduação, ou está ali finalizando e tal, é que a gente também fica meio perdido, né, para saber qual é a área que a gente vai atuar ali, né? E o que acontece que eu tenho percebido assim na vida prática nossa, que aconteceu comigo também? Olha, surge uma oportunidade numa empresa X, aí você agarra aquela oportunidade e aquela empresa X trabalha numa determinada área, e ali você vai embora, né? Você está na graduação, terminou a graduação, olha, precisa de um engenheiro aqui para a área de construção de prédio aqui na cidade e tal, né? Uma construtora, você vai para lá. Você começou a trabalhar ali, e aí dali você fica, dali você continua, dali você não consegue abrir a visão para outras áreas, porque você já pegou um pouco de experiência naquela área, você não quer perder os seus 6 meses de experiência ali, né? E assim, jogar fora para começar uma outra área, um ano ali para começar. Então a gente fica meio que sendo levado pelas oportunidades, né? Sendo levado pelo que a vida está colocando ali para a gente, né? Não é uma decisão, né? Não é uma decisão mais objetiva do ponto de vista de, olha, tem esse caminho do pavimento, tem esse caminho da geotecnia, tem esse caminho da drenagem, tem esse caminho aqui da estrutura, eu avaliar todos esses caminhos, avaliar o que eu gosto de fazer, qual é o meu desejo, as minhas aptidões, as oportunidades de cada caminho,
a quantidade de engenheiro também alocado em cada um desses caminhos, né? Porque, por exemplo, construção civil é uma área muito pujante, né? Só que é lotado de engenheiro também, né? Então, assim, a quantidade de engenheiro por metro quadrado ali, trabalhando com planta de casa, é gigante, né? O pessoal até fala, você chacoalha uma árvore e cai 10 engenheiros ali para atuar nessa área. Então, assim, olhar as oportunidades, né, a demanda e a oferta de cada área, né? Olhar para você as suas aptidões. Olha, eu quero fazer um trabalho que impacte, né, uma pessoa, uma família, duas famílias. Eu quero fazer um trabalho que impacte uma parcela significativa da sociedade, né? O meu perfil é para atuar nessa área pública ou privada, não, meu perfil é só para atuar na área pública ou só na privada. Então, essa análise inicial, no meu ponto de vista, ela é importantíssima para a gente conseguir escolher um caminho dentro das possibilidades que a gente tem e seguir nele, e se desenvolver nele. Por quê? Quando a gente escolhe esse caminho que faz mais sentido para a gente, como eu estou comentando para vocês, que para mim foi o caminho da drenagem, né? Porque para mim faz total sentido empenhar energia numa área que está crescendo no país e tem uma porrada de problemas a ser resolvido, né? Tem uma demanda brutal e assim, como eu disse, crônica, né? Porque todo ano o negócio se repete, a gente precisa atuar urgentemente nessa área. Não temos tantos engenheiros capacitados para atuar nessa área, tá? Capacitados não temos, tá? Nós temos aí diversos profissionais, diversas empresas que estão buscando. A gente tem alguns grupos de network e tal, o pessoal está assim, disparando vaga direta, oportunidade direta. Então, assim, não temos uma quantidade significativa de engenheiros atuando nessa área. E a gente já viu que desde a nossa graduação a gente não é muito levado para essa área, não tem muita essa experiência, não tem muito contato, né? Até por isso que tem menos engenheiros, né? Então, atuar nessa área com essa demanda crônica, com uma concorrência mais baixa, né? E assim, a concorrência. Se você fizer o feijão com arroz ali, meu amigo, pô, você já está nas camadas mais altas ali, né? Da concorrência, né? Fazendo um feijão com arroz bem feito. E é isso que a gente vai até mostrar para vocês aqui hoje, né? E ainda atuar numa área que eu sei que a minha atuação vai impactar numa parcela significativa ali da sociedade, né, que muitas vezes a gente vê lá em campo, como eu comentei com vocês, já tive visita assim de campo, né, visita de córrego e tal, que eu via a situação ali da galera, sabe? É um negócio, depois que você vê, não tem como desver, né? Você vê o pessoal lá naquelas áreas lá, nos córregos, fazendo as casinhas em cima do córrego, pô, aí quando começa a chover, você pensa, nossa, imagina como é que tá aquele povo, né? Você vê criança, você vê, pô, um negócio assim que não tem como desver, né? Então, para mim, atuar nessa área que tem essas oportunidades. Assim, eu não quero fazer só o feijão com arroz, sabe? Eu quero fazer muito mais, né? Feijão com arroz, com carne, com batata. Eu quero me desenvolver cada vez mais na área, mas sabendo que eu fazendo feijão com arroz bem feito, né, já tenho muita chance, né, muita chance de atuar, né? E ainda tendo esse impacto significativo do meu trabalho, que o meu trabalho, pô, você faz o trabalho, você tem esse sentimento, né, positivo de você estar empenhando ali suas horas, seu tempo, sua dedicação, sua energia no negócio que realmente está impactando uma parcela significativa, né? Para mim isso faz total sentido, né? Por isso que a gente abordou na aula 1 esse tema da gente discernir esses caminhos, né? Agora, como eu comentei na aula 1, é um caminho para a gente subir na esteira e essa esteira eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, né, ao longo dessa esteira, para a gente se preparar, para a gente aquecer e chegar na semana da drenagem urbana ali, todo mundo já com a visão madura, né? Ou seja, na drenagem urbana, né, que é a área que a gente vai abordar aqui com vocês, pelo menos essa área aqui você vai ter total clareza. Você vai saber o passo a passo aqui que a gente desenvolve dentro dessa área. Você vai saber cada aspecto, cada especificidade, né, para você ter o poder ali de seguir nessa esteira de forma consciente, né, e não levado ali pela vida, pelos problemas, pelas oportunidades. Não, de forma consciente, né? Você vai ter clareza desse processo, tá? E hoje, nessa aula 2 de aquecimento, de preparação, é mais um passo importante, né? Como se você já tivesse decidido subir nessa esteira na aula de ontem, né?
E hoje a gente vai dar os primeiros passos ali nessa esteira, né? Por isso que o tema de hoje é comece agora na drenagem urbana, tá? Esse é o tema inicial aqui para a gente abordar hoje. Beleza, pessoal? Então, olha só, o nosso tema de hoje, que é comece agora na drenagem urbana, eu queria trazer para vocês aqui, basicamente, o seguinte aspecto, né? O que é o 80-20 para você? Tá? Se você não conhece muito esse termo, vamos colocar assim: o que é o mínimo que você precisa fazer, né, para você começar a atuar na drenagem urbana? Tá? O que é um mínimo do mínimo do mínimo? Ok? Então, isso que a gente vai abordar aqui hoje. Obviamente que, como eu comentei, todas as áreas, né? Eu falei, eu não quero fazer o mínimo somente, né? Eu quero me desenvolver, eu quero estudar cada vez mais e tal, 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 tal. Mas, assim, o mercado realmente, assim, tem uma oferta baixa, né, de profissionais, e se você fazendo feijão com arroz, você já está ali nas camadas altas ali, né? E para isso tem que fazer um mínimo, né? E qual é esse mínimo? O que você tem que estar atento aí nos seus primeiros passos para você começar a atuar na drenagem urbana, tá? Então, isso que eu queria dar para vocês aqui hoje de informação, né, de conteúdo, para que a gente possa sair dessa aula sabendo, olha, eu conheci o caminho da drenagem urbana na última aula, né? E na aula de hoje eu já sei, assim, o checklist mínimo que eu preciso aqui me dedicar para eu atuar na drenagem, né? O negócio não é complexo. Olha só, é isso. Se eu dominar esses 3 aspectos aqui principais, eu já consigo iniciar os meus trabalhos na drenagem. Eu já consigo começar a desenvolver trabalhos nessa área. Isso daqui é o mínimo do mínimo, tá, pessoal? Mas já é o nosso feijão com arroz, beleza? Então, galera, mais uma vez aí sejam bem-vindos. Eu sei que já tem gente que já assistiu a aula 1, já me conhece aí de outras temporadas aí, né? Mas para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado de drenagem já há 14 anos, né? E 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco da minha visão, dos meus conhecimentos aqui na internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e por aí vai, né? Aqui o YouTube também e tal, né? Com a visão de, olha, a drenagem é uma área que carece assim demais, todo mundo sabe a problemática da drenagem do país, basta chover na região, você vê tudo alagado, transbordando, inundado. O período de chuva é muito crítico, né? A gente viu ano passado Santa Catarina, São Sebastião e assim vai. Então, é uma área assim urgente, né? E é uma área que realmente não tem uma oferta tão grande de profissionais capacitados, né? Então, a ideia é a gente compartilhar o máximo de informação, fazer com que você domine a drenagem, atue nessa área, fature aí com seus trabalhos de drenagem urbana com projetos, consultorias, né, e trabalhos aí na área. Então, o objetivo de tudo isso daqui, do aquecimento, da semana da drenagem urbana, de tudo que a gente está fazendo é um só, vai tudo para um caminho, né? E esse caminho é fazer com que você domine a drenagem urbana e fature nessa área, né? A gente coloca ali de entrada faturar R$ 10.000 nessa área. Por quê? Porque qualquer trabalho que você vai desenvolver dentro da drenagem urbana, seja projetos ou consultorias, né, vai gerar ali 5 dígitos, tá? É diferente de você atuar com projetos ali menores, né, com projetos ali, às vezes residenciais, projetos ali elétricos. Não, aqui a gente está falando de infra, né? E aí realmente a régua é um pouco maior. Por isso que a gente coloca, olha, fature pelo menos R$ 10.000 de entrada, né? Que são trabalhos aí que a gente consegue desenvolver dentro da drenagem urbana com projetos e consultorias. Ok? Então, pessoal, só para recapitular para vocês, ó, vou compartilhar minha tela aqui. Não se esqueçam, tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever na nossa semana da drenagem urbana, tá? Então, olha só, nós temos essa página que o link está na descrição aí para vocês também, ok? Então, nós teremos a semana da drenagem urbana, que vai acontecer nos dias 29/1, dia 31/1 e dia 2/2, tá? Então, aqui serão os nossos 3 encontros aqui da semana da drenagem urbana, ok? Deixe seu nome, e-mail e telefone para você se cadastrar e a gente te enviar o material pedagógico aí dessa semana da drenagem urbana, certo? Então, olha só, no dia 15, né, na segunda-feira, ontem, nós fizemos aqui a nossa aula 1 de aquecimento, tá? Com o tema Saiba se a drenagem urbana é para você. E hoje nós estamos aqui no passo 2, né? Então, essa esteira inicial são 10 passos, né? E nós estamos aqui no passo 2.
né? E o passo 2 é como começar a atuar na drenagem urbana, tá? Ou seja, como eu disse, né? Veja o que a gente não pode deixar de fazer para começar a atuar na drenagem urbana com o pé direito, tá? Amanhã nós teremos outro encontro, né? Que vai ser na linha de se destacar e inovar na drenagem urbana, né? Mais um avanço desse tema. Entrando já, mergulhando um pouco mais fundo, né? Os impactos ambientais da drenagem, né? Que nós temos, como atuar nesse aspecto, né? Minimizar esses impactos, né? Depois a gente vai ter a aula 5, como criar estabilidade na drenagem urbana, né? Como eu disse ontem, não tem como criar estabilidade sem planejar, né? A gente vai passar por essa etapa. E na próxima semana a gente vai ter as últimas 5 aulas de aquecimento, como conseguir clientes na drenagem urbana, como lidar com a concorrência, como evitar erro grosseiro na drenagem urbana, como se manter atualizado e onde encontrar aí caminhos, né? De materiais confiáveis aí para você se balizar no seu trabalho, tá? Então, esses 10 encontros aqui são encontros preparatórios para a nossa semana maior aqui da drenagem urbana, que vai acontecer nesses 3 dias aqui, ok? Tudo isso daqui, pessoal, é gratuito, tá? Então, as aulas de preparação, a semana, vai ser tudo gratuito, o material que a gente vai mandar, tá bom? Então, esteja conosco aí nessa pequena jornada aí de janeiro e já entrando aí fevereiro também, beleza? Bom, maravilha. Vamos lá, então. Como começar, então, na drenagem urbana com o pé direito, né? Como que a gente vai focar nos 80-20, no mínimo que você precisa fazer, né, para atuar nessa área? Quais são os aspectos iniciais para você se atentar, ok? Bom, como eu coloquei para vocês, pessoal, o conhecimento, assim, feijão com arroz, o básico para você iniciar, tá? E aí eu quero destacar o seguinte: eu vou passar para vocês aqui o mínimo, né? Como eu estou comentando, o mínimo, o básico, feijão com arroz, né? Para que vocês possam startar, ok? Para que vocês possam iniciar nessa área, tá? Mas, assim, não fiquem no mínimo, né? Não fiquem no mínimo, tá? Não fiquem assim no mediano, na média, né? Porque assim, a gente tem possibilidade de fazer cada vez mais, galera, tá? Aprender cada vez mais, tá? Esse pensamento de, eu terminei minha graduação, terminei meus estudos, então. Não muito, né? Assim, na minha visão, eu discordo um pouco, né? A gente terminou a graduação, ótimo, parabéns. Uma fase, uma etapa foi vencida, né? Na nossa vida, e importantíssima, né? Só que os estudos não, galera. Os estudos a gente todo dia pode aprender coisa nova. Por que não aprender, né? Por que não se tornar um profissional mais valioso no mercado? Por que não se tornar um profissional mais capacitado para resolver problemas maiores em decorrência disso, né? Desse poder de resolução de problemas maiores, né? Receber mais por isso, ter mais oportunidade, ser mais concorrido no mercado, né? O seu trabalho, a sua hora. Por que não, né? Porque eu tenho preguiça de estudar. Pessoal, vamos assim, ó, virar a chave, né, da vida de adolescente para a vida adulta, né? Vamos correr atrás. Eu tenho certeza que vocês têm objetivos aí, né? Têm sonhos, têm desejos, né? Muitas vezes é coisa até mais simples. Olha, na minha família eu queria colocar meu filho numa escola melhor, né? Um desafio ali financeiro. Não, eu queria viajar mais no ano, fazer 3 viagens no ano. Não, eu queria conhecer outros países, queria sair do país, não quer sair do país. Né? A gente tem objetivos ali que são totalmente possíveis de serem cumpridos. Né? Só que esses objetivos não vão cair na nossa mão de mão beijada do nada. Né? Ninguém vai chegar na gente vai ligar assim: olha, José, eu comprei aqui uma viagem para você e para sua família viajarem de férias, né, para Orlando. Não vai, entendeu? Então, assim, vamos atrás dos nossos sonhos, galera. Vamos batalhar, sabe, vamos para cima. Então, eu queria dar esse disclaimer para vocês, porque realmente isso daqui é o mínimo que você precisa saber. Você vai ver que é extremamente simples, tá? E isso é muito atraente, né? Você ficar no mínimo, né? Eu aprendi isso aqui e aprendi isso aqui. Então, eu já consigo atuar na drenagem, já consigo fazer uma grana e para que eu vou evoluir, né? Não, então assim, já fica esse disclaimer, tá? Realmente, isso aqui que eu vou passar é extremamente simples, né, para você iniciar na drenagem. Né? Esse é o grande ponto positivo, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma faca de dois gumes, porque você pode querer ficar preso no simples, no básico, no feijão com arroz, né? Só que assim, a gente não gosta de comer feijão com arroz todo dia, só feijão com arroz, né? A gente quer lá uma carninha, quer uma batata, quer uma salada. Então, assim,
não se limitem aqui, ok? Isso daqui não é um teto para vocês, isso aqui é uma base, né? Não é um ponto de chegada, é um ponto de largada. Vocês estão entendendo? Então, não caiam nessa tentação. Aqui realmente é o mínimo para vocês atuarem e é simples e vocês já conseguem atuar em projetos, né, dentro dessa área com esse conhecimento básico e simples aqui, né? Agora, não se limitem nisso, tá? Então, olha só, nós temos aqui um conhecimento extremamente básico, né, que passa por 3 esferas, tá? 3 esferas dentro aí da drenagem urbana, tá? Como eu tinha comentado ontem, se você for observar o sistema de drenagem urbana funcionando, né, ou seja, seja uma microdrenagem ou uma macrodrenagem, a gente percebe o seguinte: a chuva ela é muito importante, concorda? Porque imagine assim que você projetou uma sarjeta, uma rede de drenagem, boca coletora, né, na sua cidade, no loteamento que saiu, qualquer lugar que seja. Você projetou isso daí, beleza, está projetado. Mas olha só, se não chover nessa região, né, uma situação bem abstrata, tá, pessoal? Mas assim, se não chover nunca mais nessa região, para que serve o seu sistema de drenagem? Se não tem chuva, não tem água, né? Vai ficar lá juntando folha de árvore, né? Então, obviamente que a hidrologia, né, é uma parcela fundamental, porque a hidrologia a gente vai estudar justamente a chuva, qual que é a importância da chuva nos nossos projetos, né? Então, assim, se a gente observar a sequência, né, na drenagem urbana, que isso também é fundamental, tá, pessoal? Se atentem a essa palavrinha aqui, ó, sequência, tá? Sequência. Ela é importantíssima. Por quê, professor? Porque você pode aprender um método, outro método, mas se você não organizar, não orquestrar, né, esse conhecimento de uma forma sequenciada, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, sua cabeça vai dar um nó. Sua cabeça vai ficar bagunçada. E pior, o resultado vai ser horrendo, né? Vai ser ruim, tá? Imagine você tendo que fazer um bolo, você tem ali todos os ingredientes. Tem o pão, tem o trigo, tem não sei o quê, papapá, beleza. Então você sabe os ingredientes que vão, né? Você sabe que a drenagem tem que ter hidrologia, tem que ter hidráulica, tem que ter aqui o que a gente vai abordar os manuais e tal. Ok, você sabe que tem esses pontos, mas qual que é a sequência, né? Primeiro eu vou bater o ovo, eu coloco, faço a massa, ou eu ponho o recheio, ou eu ponho a cobertura. A sequência ela é fundamental, fundamental. Não tem como você sair aí aprendendo hidráulica, tá? Se você não passou pela hidrologia, ok? Não tem como você pegar aí os manuais para você desenvolver seu trabalho e não saber a hidrologia hidráulica, não faz sentido, tá? Não tem como o sistema de drenagem ter um escoamento se não chover. É simples assim, tá? Então a sequência ela é fundamental. Então, por isso que eu estou comentando. Primeira etapa, pensa na drenagem, tá? Se tem a sarjeta, a coletora, rede de drenagem e tal. Tá lá feito lá, ok. E agora, para ela começar a atuar, o que precisa? De chuva, né? Começou a chover, aí sim, né? A gente vai ter parte dessa chuva que vai cair ali naquela região, né? Parte vai infiltrar, parte vai cair na folhagem, parte vai evaporar, né? Mas existe uma parcela, se a gente for relembrar o ciclo hidrológico lá da graduação, quem viu, né? Quem viu, existe uma parcela dessa chuva, dessa precipitação, que ela não evapora, que ela não infiltra, que ela não cai na folhagem. E o que acontece com essa parcela? Ela vira escoamento, tá? Vocês vão ver aí, às vezes, algumas literaturas falando ESD, escoamento superficial direto, tá? Por quê? Porque é superficial, né? Tá escoando pela calçada, tá escoando pelo pavimento, né? Não tá infiltrando, não, tá escoando superficialmente, né? Então, essa parcela do escoamento que vai para nossa drenagem, ok? E a gente precisa saber qual que é essa parcela, né? O quanto que vai chegar de água no meu sistema de drenagem, né? Para qual demanda eu preciso projetar a minha sarjeta, minha boca coletora, minha rede de drenagem, né? Porque sem esse aspecto, como é que você vai projetar? Não tem nem como projetar, né? Ah, vou projetar uma sarjeta, mas qual vai ser o tamanho da sarjeta?
Qual vai ser o tamanho da boca coletora? Qual vai ser o diâmetro da rede de drenagem? Ou para a macro drenagem? Qual o tamanho do canal? Qual o tamanho do reservatório? Qual o tamanho ali da passagem, da aduela, de ponte? Né? Se você não tiver esse dado aqui, de vazão, né, de escoamento, você não consegue projetar. Entende? Então não adianta você saber toda a hidráulica se você não sabe a etapa básica da hidrologia. Certo? Então, olha só, dentro aqui da etapa de hidrologia, vou abrir aqui, o 80-20, pessoal, o 80-20, tá? Principalmente para quem estiver iniciando, né? É o seguinte, nós temos dentro da drenagem, né, alguns subnichos de atuação, ok? Dentro da drenagem urbana, por exemplo, você consegue atuar numa área de microdrenagem ou numa área de macrodrenagem, certo? E eu comentei com vocês na aula passada, micro, né? Sarjeta, coletora, rede de drenagem, tá? Da rede de drenagem, essa água vai parar onde? Vai parar numa macro, né? Num canal, num córrego, ok? Num reservatório, tá? Então, a macrodrenagem começa onde a micro termina, certo? Então, micro, boca coletora, PV, rede de drenagem, caixa de passagem, esses dispositivos. Macro, canal, reservatório, córrego, né? Ponte, aduela, né? Então, já vai para essa linha, né? Estruturas maiores e tal. E olha só, quando você vai atuar com um micro, tá? E assim, até uma sugestão, né, desse 80-20 que eu estou passando, do mínimo, tá? Quem for começar, começa com a micro, tá? Começa com a micro. Por que, professor, começa com a micro? Porque ela é mais simples. Porque ela envolve menos riscos, tá? Ah, mas você quer dizer que a micro, então, pode fazer de qualquer jeito? Não, não é isso, tá? Olha o que eu estou falando. Envolve menos riscos e ela é mais simplificada. Ponto. Só isso. Não estou falando que tem que fazer de qualquer jeito, não estou falando que qualquer um pode fazer, não estou falando que sem aprender o básico do básico você vai sair fazendo. Não, tá? Então, assim, ela é mais simples, tá? Envolve menos riscos, né? E você aprendendo esse básico aqui, ó, você já vai estar aí entendendo, né, como atuar com essa parcela de hidrologia. Ok? Então, olha só, dentro da microdrenagem, a gente tem áreas menores, ok? Áreas menores, quando comparado com a macrodrenagem, ok? Então, as nossas áreas são ali os nossos quarteirões, né? Uma sequência de casas, de lotes, de loteamento. Então, são áreas pequenas, né? Pequenas. Normalmente, pessoal, essas áreas, elas não passam de 2 km quadrados, que já é uma baita área, né? Então, olha só, já começa por aí. São áreas menores, né? Para você estudar, ok? Quando eu falo área menor, pode ser que você tenha um loteamento gigantesco e tal, um bairro inteiro para fazer drenagem, mas quando você vai fazer o projeto, você vai fatiar essa área em pequenas áreas menores, tá? Por quê? Porque se você tem um bairro gigantesco, você tem um monte de rua, né? E o que choveu no telhado de uma casa aqui da rua A, vamos pegar aqui, ó, essa água não vai parar do nada lá na rua H, né? Não, essa água da rua A, ela vai chover ali no telhado, vai escoar para a parte da frente da casa e vai pegar aquela sarjeta da rua A. Né? Então, a sarjeta da rua A vai drenar aquela área ali, ó, da rua A e ponto. Entendeu? Então, mesmo que você tenha uma área maior ou menor ou média, quando a gente vai fazer o projeto, vai fazer o estudo, a gente vai fatiar essas áreas, né, em pequenas áreas, em microbacias, né? E essas microbacias são pequenininhas, né? São pequenininhas, ok? Então já começa por aí. Segundo aspecto para até você iniciar na microdrenagem é que os métodos são bastante simplificados, tá? Então olha só, a gente tem método que se chama chuva-vazão, tá? Que transforma a chuva, a precipitação, em escoamento, em vazão, ok? Por isso que o método chama chuva-vazão. É bem assim, o pessoal foi bem criativo, né, no nome, né? Então, assim, chuva-vazão. Como a gente precisa disso, obviamente, para saber o quanto que vai ter de escoamento no dispositivo, a gente precisa aplicar esses métodos, tá? E aí existem vários métodos, ok? E esses métodos, eles são limitados, ou são, vamos colocar assim, indicados para determinadas faixas de área de contribuição.
Então, de 0 até 2 km quadrados, o método que é mais usual, se você for pegar ali os manuais e tudo mais, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é o método racional. Racional. Tá? Não sei se você viu isso na graduação ou não, né? Existe ali, então, áreas pequenininhas de microdrenagem que a gente vai trabalhar, desenvolver o projeto de drenagem, que a gente vai precisar utilizar um método chuva-vazão. Qual método? Racional, tá? Ah, professor, mas se eu for fazer uma macrodrenagem e tal, aí podem ter outros métodos, se a área de contribuição da bacia foi maior, tá? Por isso que eu tô falando, olha, comece com a micro, porque é mais simples, são áreas menores, os métodos são mais simplificados, ok? Então, o método racional é esse aqui que está na minha tela. Ó. Não sei se você já viu essa equação. Se você já viu essa equação, você já sabe bem aqui, né? Ou pelo menos já viu alguma coisa aqui dessas nomenclaturas C e IA, né? Se você não viu, eu vou mostrar para vocês. Mas perceba o seguinte: mesmo quem não viu, a equação é simples, concorda? Não é aquela equação que tem integral, derivada, um monte de termo. Não, é uma equação simples. Então, aqui a vazão, o QP, né? Vazão de pico. Né? Qual que é a vazão máxima ali que a gente pode ter no nosso dispositivo? Que é o que a gente precisa. Porque se eu vou dimensionar uma sarjeta, né, eu quero saber qual que é o máximo de água que pode passar nela. Porque se ela suportar esse máximo, bom, as outras quantidades de água ela vai suportar também. Correto? Então, eu preciso saber qual que é a vazão de pico. Para calcular a vazão de pico, eu vou ter C vezes I vezes A, dividido aqui por uma constante de 3,6. Tá? O que é o C, pessoal? O que é o C? Esse C é conhecido como coeficiente de runoff. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Antes de detalhar cada sigla, a gente tem uma questão, né? Um gráfico que se chama hidrograma. Tá? Hidrograma. Então, aqui eu tenho no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a vazão. Tá? Então, olha só, vai passando o tempo, começou a chover. Então, a vazão vai aumentando, chega numa vazão de pico, depois ela vai diminuindo. E aí parou de passar vazão, parou de passar escoamento, não tem mais escoamento na minha sarjeta, na minha boca coletora, na minha rede, por exemplo. Tá? Então, esse QP aqui primeiro, ó, tá? Essa vazão de pico, é justamente esse valorzinho máximo que eu posso ter de escoamento no meu dispositivo. Tá? Então, começou a chover, eu posso ter bastante escoamento, aumentando, chegou na vazão de pico e depois ela vai diminuindo. Tá? Então, esse aqui é o QP. Beleza, e o que são essas variáveis aqui? Ó? C, I e A. Vamos ver. Vamos começar aqui com o coeficiente de runoff, que é justamente esse que está na tela. Esse coeficiente de runoff, tá? Logo de largada, eu queria falar o seguinte: ele varia de 0 até 1. Tá? Então você já tem uma ordem de grandeza dele. Aqui maravilha, varia de 0 até 1. Não vai ser 30, 20, 1000, 1 milhão, é de 0 até 1. Tá? Mas como que ele varia de 0 até 1? É o seguinte: quanto mais próximo de 0, menos escoamento superficial na bacia, ok? Quanto mais próximo de 1, mais escoamento superficial na bacia, tá? Então, esse coeficiente é uma relação do que está chovendo e do que está escoando na nossa bacia, tá? Então, olha só, imagine que você está trabalhando numa microdrenagem urbana, e aí você tem lá um bairro, você tem uns lotes no loteamento e tal, e vão ter as casinhas ali, né? Na frente da casinha vai ter a calçada, o pavimento, né? Então, é uma área, vamos colocar assim, densamente urbanizada às vezes, né? Então, nessa área, quando chover nessa área, imagine lá o bairro, o loteamento. Quando chover ali, a água vai cair no telhado, vai para a calha, ela vai descer, talvez tenha alguma área verde no terreno, talvez não tenha. Aí ela vai ser jogada para a rua da frente, na calçada, que vai chegar na sarjeta. Esse é o caminho da água ali, né? Então, provavelmente, numa área urbanizada, a água vai encontrar poucos caminhos para infiltrar, poucos caminhos para evaporar. O que ela vai encontrar com mais facilidade? Escoamento. Caiu no telhado, não é para ficar infiltrando no telhado. Quer dizer, não é que não é, né?
é que normalmente não vai ficar infiltrando no telhado, né? E assim, eu falo que não é no sentido de, pô, você fez um telhado, você não quer infiltração, obviamente, né? Mas não quer infiltração em estruturas específicas, né? Como um poço de infiltração, uma trincheira de infiltração, um gramado, né? Sejam ruins. Na verdade, elas são excelentes. Quanto mais estruturas de infiltração a gente tiver, a gente vai ver isso aqui na aula 4 ou 5, se eu não me engano, né? De impactos da drenagem, né? Quanto mais infiltração você tiver, melhor para o balanço hídrico da bacia, né? Para você ter menos escoamento e tudo mais. Mas fez um telhado, você não quer infiltração, é óbvio. Né? Então a água caiu no telhado, ela já escoa. Né? E aí ela vai seguir o caminho dela. Né? Vai descer pela calha, vai e já chega na calçada e vai para a rua. Ponto. Então, assim, obviamente, olhando esse cenário, pessoal, o nosso coeficiente de runoff, né? A tendência dele é ser mais elevado, é ser mais próximo de 1, né? Porque de tudo que choveu na bacia, pô, quase tudo escoou mesmo, entendeu? Quase tudo não teve como infiltrar, não teve infiltração, quase tudo escoou. Nesse cenário, então, dessa área urbanizada, o nosso coeficiente de runoff vai ser muito próximo de 1. Agora, pensa um outro cenário, tá? Pensa um outro cenário. Pensa um parque na sua cidade, né? Onde tem bastante área verde, gramado e tudo mais, né? Aquela coisa assim de contato com a natureza. Quando chover nessa região, o que vai acontecer com o caminho das águas? Então, olha só, se chover no telhado, a gente sabe que a água vai rapidinho, já escoa, já desce, daqui a pouco já está na rua já, né? Agora, no parque, se chover numa área verde, gramada, tal, florestada, bom, a água não, ela vai de forma mais lenta, né? Por quê? Primeiro ela pode cair nas folhas das árvores, né? Aí a folhinha da árvore pode segurar um pouco de água, né? Uma folhinha, imagine um monte de folha. Então pode ficar segurando um pouquinho de água que está chovendo ali. Não sei se você já teve uma experiência do seguinte: quando você está tipo na rua e começa a chover forte do nada, uma pancada de chuva, está sem guarda-chuva e tal, longe do carro e tal, não sei o quê, e aí você corre para ficar debaixo de uma árvore para não tomar chuva. Né? Isso aí se não for chuva de raio, né? Que aí é perigoso. Mas se for chuva assim, só chuva, né? Correr debaixo da árvore para não tomar chuva, não se molhar, né? Não sei se você já teve esse sentimento, ó. O que acontece? No primeiro momento da chuva, debaixo da árvore, você sente que tomou uma boa decisão. Por quê? Pô, você estava se molhando, tomando uma de chuva ali, e daqui a pouco você entrou debaixo da árvore e não tá mais chovendo em você. Ai, que maravilha, né? Tô protegido aqui pela árvore. Só que daqui a pouco passa um tempo, se não parar de chover, e se você não sair debaixo da árvore, você vai começar a sentir umas gotas gigantes. E se você for azarado, caindo bem na sua cabeça, né? Umas gotas monstros, assim, né? Não é aquela gotinha de chuva só. É uma gota maior, uma gota pesada. Você, caramba, o que tá caindo aqui? O que está acontecendo, pessoal? A chuva, ela caiu na árvore, na folhagem, e aí caiu nas folhinhas, né? Ficou enchendo as folhinhas, como se fossem pequenos reservatóriozinhos, assim, ó. Imagina um monte de mãozinha segurando água, assim, ó, tá? Então, nesse período inicial, você está debaixo da árvore, você está protegido, porque aquela água não está caindo mais em você. Mas a folha, ela tem uma certa resistência. Então, se junta muita água, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode ceder, né? Ela pode abrir, né? Ela pode ceder. E aí, aquele volume de água que estava na folhinha vai cair bem na sua cabeça. Tá? Então, assim, esse é um processo de interceptação, né? Então, pessoal, se está chovendo num parque e tal, pô, você vai ter essa interceptação, a água vai cair na grama, vai infiltrar uma parcela, né? Caiu num lago ali, vai evaporar. Então, a parcela de escoamento ali vai ser bem menor do que comparado com, né, o loteamento ali, a área urbana. Então, obviamente, nesse cenário, o coeficiente de runoff também vai ser bem menor, vai ser bem mais próximo de zero. Né? Então, olha só, grama, solo arenoso, pô, coeficiente de 0,1, grama com solo argiloso, 0,2, mata, 0,1, né? Agora, concreto, asfalto, telhado, 0,95, tá vendo? 0,95. Então, o nosso C da equação é justamente esse coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1, mais próximo de 1 são áreas mais urbanas, mais próximo de 0 são áreas mais naturais, de parque, etc. Tá? Essa tabela aqui, pessoal, você encontra assim em um monte de manual, tá? A gente vai ver aqui um pouco mais pra frente, mas isso aqui não é segredo para ninguém. Isso aqui não está velado, não está escondido, né? Você não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar tabelas, né, de coeficiente de runoff. Inclusive, se você quiser fazer um teste depois jogar no Google, você vai tabela coeficiente de runoff, vai ser um monte, tá?
Então, isso daqui não é algo complicado de achar, né? Pelo contrário, é bem simples, tá? Beleza, então o coeficiente de runoff, eu preciso avaliar como que é a minha bacia e determinar o meu coeficiente, né? Com o apoio dessas tabelas aqui, já dos órgãos da prefeitura, que já está pronto, né? Só a gente ver, olha, é uma área urbana de concreto, asfalto, telhado, tá, é ponto 95, né? Não, aqui é uma grama e tal, então material mais arenoso, argiloso, ponto 2, ponto 1. Então a gente vai determinar esse coeficiente de runoff baseado nas características da nossa bacia, ok? Beleza, agora vamos lá. Segundo passo aqui, pessoal, né, da nossa equaçãozinha, né, é o nosso I, né, o nosso I. O que é o I? Aqui que vai entrar a importância da chuva, tá? Porque o nosso I é a intensidade de chuva, ok? Intensidade de chuva. Bom, a intensidade de chuva, né, ela é diferente do volume de chuva em específico. Vou explicar por quê. Quando a gente fala, quando você vê no noticiário, no jornal, por exemplo, olha, choveu 100 milímetros na cidade tal, choveu 80 milímetros na cidade tal. O que é isso, né? O que são essas métricas? Existe um dispositivo que chama pluviômetro, tá? Pluviômetro, ok? Que ele fica nas estações pluviométricas, olha só. E eu vou colocar até minha garrafa aqui, ó. Ele parece essa garrafa minha aqui, ó, né, invertida, só que aqui ele é aberto aqui em cima, tá? E ele tem uma reguinha aqui, ó, de milímetros, ok? Reguinha de milímetros. Então, olha só, ele fica num postezinho, né? Fica justamente nesse sentido aqui, ó. E quando começa a chover na região, o que acontece? Bom, uma parte da água cai dentro aqui do pluviômetro, vai acumulando água, né? E vai subindo essa água aqui e a gente consegue medir os milímetros, tá? Então, por isso que você vê no jornal, choveu 50 milímetros. Por quê? Porque pegaram uma estação pluviométrica com um pluviômetro e viram, né, que teve aqui 50 milímetros de água, tá? Só que a intensidade, o que é? Você fala assim, olha, choveu 100 milímetros. Tá, legal, 100 milímetros, beleza, mas em quanto tempo choveu 100 milímetros? O tempo é importante nessa variável, tá? Porque se choveu 100 milímetros ao longo de um ano inteiro, pô, choveu nada, né? Se choveu 100 milímetros em um dia, já choveu bastante. Se choveu 100 milímetros em uma hora, meu pai do céu, caiu o mundo. Tá? Então percebe que o tempo, né, é uma variável importantíssima para a gente entender isso daqui, tá? Então, se eu falo, choveu 100 milímetros em uma hora, choveu 100 milímetros em 2 horas, eu tenho que uma intensidade, porque é milímetro por hora, tá? Então, choveu 100 milímetros por hora, tá? Então, intensidade é justamente isso, a gente pegar a informação ali, né, de milímetros de medição, tá? E avaliar em quantas horas, né, qual o tempo, né, para isso acontecer. Ok? Então, isso é a intensidade de chuva que nós utilizamos aqui, ó, na equação do método racional, esse I. Ok? E olha só o que acontece, pessoal. Tem um software que chama Pluvio. Pluvio. Ok? A gente vai ver mais na semana da energia urbana, a gente vai utilizar o Pluvio certinho, vocês vão entender de cabo a rabo ele, tá? O que é importante você entender aqui? Que dentro desse software, a gente já tem aqui os parâmetros para determinar a intensidade de chuva, lembra, milímetros por hora, tá? Para uma porrada de cidades aqui, ó, no Brasil inteiro. Ok? Olha só, estou aqui em Campinas, estou aqui em Curitiba, estou aqui em Salvador, né? A gente consegue entrar aqui no Pluvio, tá? E extrair do Pluvio essa intensidade de chuva para a cidade. E essa intensidade de chuva a gente vai aplicar nesse izinho aqui. Ponto. Tá? Então, esse software que ele é gratuito, ele foi desenvolvido pela Faculdade de Viçosa, né? Onde a gente consegue vir aqui, ó, a localidade, né? Escolhe o estado, né? O seu estado, escolhe aqui a cidade, né? E você já consegue extrair aí a sua intensidade de chuva, tá? Simples assim, ok? Então, pessoal, esse I, né? Vocês já entenderam que é intensidade de chuva, vocês entenderam que não é só milímetro, né? Não é uma medida só de altura de lâmina d'água, mas sim de milímetro por hora, né? Por tempo, ok?
e você consegue obter ele através desse software Pluvio, que a gente vai ver com mais detalhes na semana da drenagem urbana, mas que você joga aqui a sua localização, né, a sua região, e você já sai com a intensidade de chuva. Certo? Beleza. Então, na equação, o que falta aqui? O A. Falta o A. O que é o A? Bom, o A vai ser a área de contribuição. Tá? O A vai ser a área de contribuição. Então, olha só. A gente vai detalhar também essa área de contribuição bastante assim na semana da drenagem urbana, né? Mas só para vocês já entenderem aqui, ó, alguns aspectos, vou até separar aqui, ó. Imagine aqui, eu tenho essa sarjeta aqui, ó, pessoal, que estou pintando de branco, tá? Essa sarjeta aqui, ó, que vai até a boca coletora, ok? Beleza. Qual que vai ser a área, né, quando chover nessa região, que vai jogar escoamento para essa sarjeta aqui, tá? Como que a gente define essa área? O que a gente faz? Isso aqui é uma regrinha prática aqui da drenagem, né? Que a gente vai dividir o nosso quarteirão aqui, ó, em chapéu ou telhado de casa. Cada um tem um nome aí, né? Então, como que a gente vai dividir? Primeiro vai ser o meio da rua, né? Vamos pegar aqui metade da rua. Por que o meio da rua, professor? Porque se você for olhar a rua, vou desenhar aqui em cima. A rua ela tem mais ou menos um formato assim, ó. Então aqui eu tenho a sarjeta, aqui eu tenho a sarjeta, aqui a calçada, né? Aqui a calçada, né? E a rua ela tem um certo abaulamento, assim, ó. Então esse ponto central da rua é o ponto mais alto da rua. Quando chove aqui, então, ó, escoa para cá e aqui escoa para cá, tá? Então a rua acaba sendo um divisor dessas águas aqui, né? Então eu pego aqui metade da rua e aí no quarteirão, ó, eu pego aqui justamente essa aba do quarteirão, ó, como se fosse chanfrado, ó. Tá vendo? Então esse triângulo aqui, essa área que eu acabei de criar aqui, ó, vai ser a área que quando chover e tiver escoamento, né, vai direcionar água para essa sarjeta branca aqui. Porque essas casas desse lado aqui, ó, vão jogar água para essa sarjeta aqui, ó. Essas casas desse lado vão jogar água para essa sarjeta aqui, ó. Tá? O outro lado aqui, ó, a água vai cair aqui, vai cair na outra sarjeta do outro lado da rua. Tá vendo? Então, existe uma área de contribuição. O que é a área de contribuição? É a área que vai contribuir com vazão quando chover. Ok? E a gente tem aqui esses macetes para definir essas áreas, que a gente vai detalhar bastante aí na semana da drenagem urbana. Inclusive, se você não fez a sua inscrição, ó, clica aí no link da descrição, faz a sua inscrição para você não perder, tá? A semana da drenagem urbana, ok? Então, aqui nós temos a área de contribuição. E essa área, obviamente, vai ter uma medida, né? Quantos metros quadrados, quantos hectares, né? Então, vai ter uma medida que você consegue aqui, através de ferramentas gráficas, né? Extrair essa medida facilmente, né? Então, nós temos aqui, esse A da equação é justamente essa área de contribuição. Ponto, tá? Olha só, pessoal, se eu tenho o meu C das tabelas, tenho a intensidade do pluvio da minha cidade e tenho a área, bom, já consigo calcular essa vazão máxima aqui, ó, tá? Que é o meu QP, vazão de pico, certo? Então, com a vazão de pico, né, eu já sei qual que vai ser a vazão máxima que vai passar nos meus dispositivos. Sabendo isso, né, pessoal? Aí sim eu posso passar para a etapa da hidráulica, né? Aí sim eu posso passar para a parte da hidráulica, certo? Então, vou até resumir aqui a hidrologia e vamos para a hidráulica. A hidráulica, o 80-20 da hidráulica, é essa equação aqui, ó. Que talvez você já tenha ouvido falar ou não. Chama equação de Manning. Tá? Equação de Manning. Essa equação aqui, pessoal, a gente consegue calcular, por exemplo, né, através dessa equação, né, a área hidráulica ou o raio hidráulico, né, ou a vazão que está passando naquele dispositivo, tá? Então, essa equaçãozinha aqui, que tem algumas variáveis, a gente usa bastante na microdrenagem. Você vai calcular a sarjeta, né? Acaba sendo money, né? Rede de drenagem, também, né? Lembra que eu falei, isso aqui é o feijão com arroz, tá, pessoal? É o básico, tá? O básico é que o pessoal constrói as planilhas em cima da equação de Manning, né? E desenvolve o dimensionamento com essa equação, de forma simplificada.
Ah, mas eu posso fazer num software tal, no Swing? Pode, né? Aí é a carninha chegando no prato, é a batata, né? Então, assim, o feijão com arroz é um money, ok? E como funciona? Olha só, eu tenho aqui de um lado a vazão, né, que está passando no dispositivo. Aí eu tenho na equação 1 dividido por N. O que é N? Coeficiente de rugosidade, tá? Coeficiente de rugosidade. A gente vai ver no manualzinho ali na sequência, mas imagine o seguinte, uma sarjeta feita de concreto, né? Uma sarjeta mais lisa, né? Então ela tem uma rugosidade. Uma sarjeta feita de pedra, putz, ela é mais rugosa, né? Ela é mais áspera, né? Uma sarjeta de vidro, nossa, ela é extremamente lisa. Então, cada tipo de material vai ter a sua respectiva rugosidade, ok? Normalmente, as sarjetas, rede de drenagem, vai ser de concreto. Pode ser feito a rede também de PAD, né? Mas se for de concreto, vai ser na ordem de 0,015, 0,016, né? Tem uma faixa ali, né, de rugosidade, mas dentro aí dessa métrica, né? Então a gente tem esses valores aí, tá? Então aqui já é um valor meio tabelado, né? Um valor aqui de 0,016, 0,015. Depois eu tenho área hidráulica, né? E tenho raio hidráulico. O que seria isso, pessoal? Imagine o seguinte, ó, fazer um desenho aqui para vocês. Vou pegar aqui uma tela branca. Imagine que eu tenho uma sarjeta aqui, ó. Tá? Tem uma sarjeta aqui. Aí aqui já começa aqui o meu pavimento e tal. Beleza? E aí eu tenho uma lâmina d'água aqui, ó, na sarjeta. Tá? Aqui é a minha calçada, né? E aqui é o meu pavimento. Ok? E eu tenho essa lâmina d'água aqui. Beleza. O que é a área hidráulica? Bom, a área hidráulica é justamente essa minha área que eu tenho água. Ok? Essa é a minha área hidráulica. E o que é o meu raio hidráulico? Bom, meu raio hidráulico, vou desenhar aqui em cima, meu RH, que está na equação, raio hidráulico, vai ser a área pelo perímetro. A área eu já sei, certo? O que é o perímetro? Essa medida aqui, ó. Se eu for pegar essa medida aqui, mais essa medida aqui, ó. Isso aqui é o meu perímetro hidráulico, tá? Onde eu tenho o meu concreto aqui, ó, com água, ok? A extensão. Então, a área, né, que eu já sei que é essa área aqui, dividido pelo meu perímetro, que eu sei que é essa extensão aqui, me dá o meu raio hidráulico, tá? Então, aqui a gente consegue ter o raio hidráulico, né, através da área e o perímetro. Então, é bastante simplificado, né, de forma geométrica aqui, você consegue já obter, e a declividade, né, da minha sarjeta. Então, imagine, minha rua é mais ou menos inclinada, minha sarjeta segue essa inclinação, ou a declividade da rede de drenagem, né, que pode seguir ou não a inclinação da rua. Então, basicamente a inclinação do meu dispositivo, né, no sentido longitudinal. Então, a gente vai aplicar essa equação bastante na semana da drenagem urbana, mas só para que vocês possam já conhecer e saber que essa equação aqui é o 80-20, né? É o 80-20. Então, olha só, a gente usa ela para dimensionar a sarjeta, como a gente está abordando aqui com vocês. A gente usa ela para dimensionar a rede de drenagem, tá? A gente usa ela até para dimensionar canais, muitas vezes. Tá? Então, essa equação aqui é um 80-20, é o feijão com arroz. Tá? Então, você atua com ela bastante na micro, né? Basicamente, toda a micro aí é utilizado equação de Manning. E na macro, né? Alguns projetos também, não todos mais, tá? Por isso que eu estou indicando, olha, mais uma vantagem da micro, né? Métodos mais simplificados, lembra? Então, aqui você tem mais chance de começar sem grandes problemas, né? De forma mais simples, tá? Então, você tem aqui a equação de Manning para os dispositivos de micro aqui, que são sempre utilizados. Então, na prática, o que é feito? A gente monta uma planilha com todos os trechos dos nossos dispositivos, da nossa sarjeta, da rua A, B, C, da nossa rede de drenagem, rua A, B, C e tal. E a gente vai aplicando a equação para cada trecho, tá? Então, isso que a gente faz, a gente vai ver também na semana da drenagem urbana, tá? Então, 80-20 da hidráulica que passa por essa equação, ok? Beleza, então resumindo aqui, então olha só, a gente passou pela hidrologia, passamos pela hidráulica, né? E vocês viram que são equações que não são complexas, né? São equações simples, né? O contexto por trás também é simples, tá, pessoal? Então, assim, é bem feijão com arroz mesmo, tá? E um terceiro passo é aqui
Manuais. Por que manuais, professor? Porque através dos manuais, imagine assim, ó, você vai desenvolver um projeto, né, para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura de Campinas, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? O que acontece? Cada prefeitura aí pode ter o seu respectivo manual ou diretriz de drenagem urbana. E é sempre bom a gente dar uma observada nesse manual, nessa diretriz, por quê? Para a gente não perder tempo, tá? Porque dentro desse manual da diretriz já está assim, tudo bem assim mastigado para a gente, tá? Para facilitar ainda mais a nossa vida, ok? Então, assim, pessoal, manuais e instruções são importantes a gente sempre avaliar, checar, tá? Antes de fazer o projeto, para a gente ganhar tempo, não perder tempo, tá? Não ficar perdendo tempo com revisões. Putz, fiz o projeto, a prefeitura pediu para revisar esse método, revisar isso ou aquilo. Não, se você já viu ali o manualzinho, você já viu ali a diretriz, já, beleza, já segue aquilo lá, né? Que muitas vezes é o que eu estou colocando aqui, né? Vai seguir método racional, vai seguir equação de Manning e tudo mais, tá? Mas é sempre bom dar uma checada, tá? E às vezes, pessoal, são instruções até que pequenas, não são aquele calhamaço de coisa, né? Você pode ver isso de forma bem objetiva. Por exemplo, ó, tem uma instrução técnica aqui, ó, do DAE de São Paulo, tá? Ela tem aqui, deixa eu ver quantas páginas, 10 páginas, tá? 10 páginas. Então, olha só, aqui ela dá instruções, né, para projetos aqui de macrodrenagem. Então, olha só, tem um termo aqui que é o tempo de retorno, que a gente vai ver também na semana da drenagem urbana, que está vinculado com a segurança da obra. Então, quanto maior o tempo de retorno, mais seguro é o nosso projeto. Então, ele já dá, ó, se é zona rural, 25 anos. Se é zona urbana ou expansão urbana, 100 anos. Então, você não tem que ficar muito pensando. Olha, eu estou trabalhando num projeto de área rural, qual o tempo de retorno de segurança que eu vou adotar? Já está aqui, tá? Ah, não, vou projetar uma barragem, né? Avancei aqui na drenagem, já estou projetando barragem, amortecimento e tal. Também está aqui, ó, tempo de retorno para a barragem, tá? Se a barragem for menor que 5 anos, 5 metros de altura, 100 anos. Se ela for de 5 metros a 10 metros, 500 anos. Então, tem aqui, ó, tabelado já, tá? Tem aqui tabelado. Se tiver aqui risco de vida humana, ó, o TR é maior, né? A segurança tem que ser maior, tá? Beleza, depois eu tenho aqui, ó, tempo de concentração, que a gente vai ver também na semana da drenagem urbana, né? Qual que é o tempo que a água demora de ir do ponto A até o ponto B, de ir da casinha até chegar na sarjeta. Já tem a equação pronta aqui, ó, tá? Para ser aplicado. Ah, mas eu tenho aqui, ó, o meu freeboard, né? Então, assim, imagine um canal, ele tem uma lâmina d'água máxima. Da lâmina d'água máxima até o topo do canal, eu tenho um delta ali, né, de segurança, que é o nosso freeboard. Também tem aqui, né, as referências de freeboard. Ah, mas eu tenho aqui o Manning. Qual que seria o Manning que vai ser aprovado? Olha, tem aqui o Manning para terra, para grama, para rachão, gabião, pedra amassada. Como é macro drenagem, né, pessoal? Passa bastante por canais aqui de macro drenagem. Então, esses materiais estão sendo indicados aqui pelo DAE, né? E já tem os valores aqui, ó, de rugosidade, para ser aplicado na equação de Manning. Então, quando a gente olha lá a equação de Manning aqui, por exemplo, esse Nzinho, né? Esse Nzinho já está aqui, ó. Basta saber qual que é o material que vai ser aplicado, que no caso da microdrenagem vai ser concreto aqui, né? Então vai ser 0,018 aqui, por exemplo, né? Restrição de velocidade para cada material, quanto o material suporta de cada velocidade, né? Que a gente vai ver também na semana da drenagem urbana, né? Com mais detalhes. Então, aqui, pessoal, ó, olha só, tem um materialzinho aqui de 10 páginas, tá? Não é um negócio gigantesco aqui, né? Que já vai te dar uma diretriz, né, para você atuar, já seguindo o que o órgão está passando, para você não perder tempo com erros, né? Não perder tempo com revisões, já vai estar tudo alinhado, né? Ou seja, você vai juntar aqui o feijão com arroz, que eu acabei de passar para vocês, racional e Manning, né? Dentro aqui das especificidades do manual que você vai trabalhar, da prefeitura, do órgão, né, que você vai trabalhar, tá? Ou às vezes também, como é um projeto privado, né, você vai seguir também essas diretrizes e tudo mais, tá? De um loteamento, por exemplo, né? Então, beleza. Então, aqui dentro do manual, a gente tem aqui limites, né? Por exemplo, uma sarjeta, ela tem um limite mínimo de velocidade? Ela tem um limite máximo de velocidade? Sim, né? Então, olha só. Se você tiver pouquíssima velocidade na sarjeta,
tá? Por exemplo, você tem o risco de acumular muito sedimento, muito lixo, muita folha, vai parar tudo na sarjeta. Se tiver uma velocidade muito baixinha, tá? Se você tiver uma velocidade muito alta, pode ser que gere um processo de erosão no concreto, né? É tanta velocidade ali, ó, que pode ir desgastando o concreto da sarjeta, que também não é uma patologia, né? Não é algo positivo, certo? Normalmente a velocidade mínima é algo em torno de 0,75 metros por segundo, né? Então, se a gente vai calcular a sarjeta, por exemplo, ou uma rede de drenagem com velocidade menor do que 0,75, a chance é que o órgão não vai aprovar, né? Então, a gente vai ter que rever o nosso cálculo aqui, mas a gente já sabe isso logo de largada, para não ter perda de tempo, né? Velocidade máxima é algo em torno de 4, 5 metros por segundo, né? Dependendo aí da prefeitura e tal, né? Mas vai ser algo nessa linha, tá? Então, se eu tiver uma sarjeta com 10 metros por segundo, dificilmente vai ser aprovado, né? Então, eu já tenho aqui um guia para ser seguido também. Por isso que é importante, ó, ver aqui o manualzinho, né? As diretrizes, certo? Na distância de dispositivos também, olha só. Aqui eu tenho um PV, né? Que é um poço de visita, que a gente vai ver também com mais detalhes na semana da drenagem urbana. Ele vai conectar a rede de drenagem que está passando lá de baixo, né? E vai favorecer aqui um acesso para manutenção e limpeza. Dependendo da região, da prefeitura, eles já estipulam a distância máxima de um PV para o outro PV lá debaixo da rua, porque há uma limitação aqui na limpeza, né, nas mangueiras de limpeza. Então, isso daqui são coisas que a gente já consegue ver logo de cara e não tem que ficar quebrando a cabeça depois, né? Boca coletora, né? Também as prefeituras têm algumas que colocam ali um limite de distância máxima, né? Tá, coloquei uma boca coletora aqui, onde eu vou colocar outra? Bom, a prefeitura está colocando a cada 30 metros, né? Então, vai ter que ter uma outra, pelo menos até 30 metros, né? A gente vai ver o seguinte, a minha sarjeta aqui, no cálculo lá da equação de Manning, está dando uma lâmina muito alta, putz, tá alagando a parte do pavimento, né? Então, ali talvez já seja um ponto para colocar uma boca coletora. Isso a gente vai ver também na semana da drenagem urbana, né? Mas só para que vocês entendam o seguinte, ó, as distâncias dos dispositivos, né, as locações dos dispositivos também passam por esses manuais, né? Então simplifica a nossa vida, tá? Métodos de cálculo. Quais são os métodos aceitos? Olha só, o DAE tem uma sequência aqui, ó, um fluxograma. Então lembra que eu falei, ó, método racional, microdrenagem é o caminho mais simples para você começar, feijão com arroz, mas você pode evoluir, pode avançar. E tem muito para avançar, muito para evoluir, tá, pessoal? Tá? Mas assim, esse feijão com arroz bem feito, você já tá ali no topo. Não no topo, né? Sacanagem. Mas você já tá ali. Se você fizer o feijão com arroz bem feito, né? Você já tá ali, assim, com bastante demanda a ser realizado, tá? Então, olha só, você tem aqui área de contribuição menor do que 2 km², ó, método racional, tá vendo? Ah, mas eu vou fazer um projeto de macrodrenagem. Bom, aí são outros métodos, aí sim, né? Você vai se aprofundar, vai chegar a batata no prato, a carne no prato e tudo mais. Mas microdrenagem aqui é simples, né? A gente viu aqui o método racional, certo? Isso aqui também está no manual do DAEE, né? São Paulo. Orientações gerais, pessoal. Detalhamento de dispositivo. Putz, mas eu preciso detalhar no meu projeto. Isso aqui já tem, assim, muita coisa já pré-pronta, né? Muita coisa já pré-pronta. Então, olha só, esse daqui já é do manual da Sudecap de Minas, ó. Esse aqui é um detalhamento de uma boca coletora com grelha. Então, olha como ele é bem detalhadinho, né? Cada caimento, cada distância, né? Cada indicação, linha de chamada, cada corte, ó. Aqui olhando em planta, tá? A grelha. Aqui já é o corte AA, que é esse corte aqui, olhando como se estivesse cortando aqui e olhando de frente, né? Então, olha só, tem aqui a nossa caixa aqui, né? Que é nossa boca coletora aqui, que ela é feita com bloco de concreto, tem um revestimento de argamassa, uma base de concreto, né? Tem até a resistência do concreto, a mistura aqui da argamassa, então já está bem detalhadinho aqui, ó. E aqui é um corte BB, né? Como se fosse esse corte aqui, ó, transversal. Então a água pode vir aqui do rolamento, cair aqui para dentro e ser direcionado para a rede de drenagem, tá? Então a gente já tem esse detalhamento aqui também bem assim preparado, né, para os nossos projetos. E também modelo de dispositivo, ó. Por exemplo, eu posso ter vários tipos de sarjeta aqui, ó. Posso ter uma sarjeta aqui, tipo A, que ela tem 3% de declividade aqui, tá vendo? Nessa queda. É uma sarjeta bem rasa, tá?
Tem uma de 15% de declividade, ó, já é um pouco mais, né? Gera aqui um delta um pouco maior. Tem uma de 25% de declividade, ó, também um pouco maior, tá? Então tem alguns formatos, ó, tipo A, tipo B, tipo C. Às vezes eu trabalho com uma sarjeta tipo a minha lâmina d'água começa a ficar muito alta, começa a invadir muito aqui, ó, a faixa de rolamento. Aí eu tenho que aprofundar para outras sarjetas aqui com uma profundidade maior, né? Mas isso aqui a gente já tem esses modelinhos também, ó, pré-prontos aqui para avaliar, tá? Então, pessoal, em resumo, tá? Essa parte aqui de manuais, de orientações, é importante para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Por quê? Primeiro que a gente já vai ter as diretrizes a serem seguidas, tá? É o tipo órgão falando, passa por esse caminho, passa por aquele caminho, tá? A gente vai ter que ficar quebrando cabeça, vai seguir ali o passo a passo. E segundo, que vai minimizar demais revisões, porque se a gente fizer esse feijão com arroz, como eu estou falando, né? Dificilmente vai ter revisão. Você seguiu o que o órgão colocou, ponto. Né? Então, assim, facilita, simplifica demais a nossa caminhada, tá? Simplifica demais a nossa caminhada. Então, em resumo, pessoal, esse 80-20, né, para você iniciar hoje na drenagem, né, esse mínimo, né, passa por essas 3 etapas, como eu comentei. Fisiologia, método racional para microdrenagem, ponto. Hidráulica, equação de Manning para sarjeta e rede de drenagem, ponto. E, obviamente, as diretrizes dos manuais que a gente vai sempre se balizar. Aqui essa rugosidade nesse manual, aqui essa velocidade máxima na sarjeta, na rede de drenagem, né? Para a gente ir se balizando e evitar erros grosseiros, evitar revisões desnecessárias e perda de tempo. Ponto. Tá? Então, o caminho é simplificado dessa forma. Como eu disse, esse é o mínimo para você, né, desenvolver esses trabalhos aí na parte de microdrenagem, tá? Mas, obviamente, existe uma caminhada aí para quem quiser se aprofundar e, assim, até recomendo, né, que você cresça cada vez mais na área, se destaque cada vez mais, seja cada vez mais solicitado, né? Mas realmente isso aqui é o mínimo, como eu comentei para vocês, né, para vocês iniciarem aí na drenagem urbana, que é o nosso tema de hoje, né? Comece na drenagem urbana. Beleza? Pessoal, fez sentido para vocês aqui o que eu coloquei aqui nessa aula de hoje? Tá? Fez sentido? Deixem aqui nos comentários, tá? Eu preciso ter esse feedback de vocês, porque a gente vai ter aqui 10 encontros, aqui é o segundo encontro, tá? Então, essa interação, essa troca é importante, né? Para a gente ir sempre se balizando, colocando o que está fazendo sentido, né? Para que possa ser mais claro, mais objetivo para vocês, beleza? Então, deixem aí nos comentários se fez sentido aí para vocês, tá? Olha só, quem ainda não fez a inscrição para a Semana da Drenagem Urbana, tá? Não esqueça, clica aí no link na descrição, tá? Esse link aqui dessa página, faz a sua inscrição, beleza? Garante aí a sua vaga nessa Semana da Drenagem Urbana. Como eu comentei, nós estamos avançando aqui 10 encontros, né, de preparação para essa semana, de aquecimento para essa semana, tá? Então, assim, vamos aí nos preparando, vamos avançando passo a passo, tendo mais clareza, né? Mas o ponto ápice aqui principal realmente é a nossa semana da drenagem urbana, que a gente vai aprofundar em todos esses aspectos aqui, tá? E aí, assim, o objetivo principal, né, da semana da drenagem urbana, né, tendo todo esse arcabouço aqui de informações e de aulas preparatórias, é fazer com que você domine a drenagem urbana, conheça aí os caminhos, né, o passo a passo. A gente vai mostrar esse mapa para vocês, inclusive aqui na aula do dia 2 do 2, né? Esse mapa aqui para vocês seguirem esse passo a passo para dominar a drenagem urbana, atuar nessa área e faturar R$10 mil com projetos e consultorias, tá? Então, olha só, na nossa parte aqui a gente está colocando todo esse empenho, todas essas aulas, 10 aulas gratuitas, mais o evento gratuito, todo esse conteúdo para você, né? E do outro lado, no caso aí do seu lado, você vai ter que colocar o quê? O seu comprometimento, tá? O seu comprometimento, beleza? Então, coloca aí nos comentários já também hashtag comprometido. Manda essa mensagem para o seu cérebro de que você está no controle e você vai se dedicar para essa área, porque essa área vai mudar a sua carreira profissional, vai mudar o seu futuro profissional. Beleza? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, tá? Lembrando que amanhã, mesmo horário, teremos nosso terceiro encontro, né? E a aula de amanhã vai ser muito bacana, porque você que subiu nessa esteira, você que está dando esses primeiros passos aqui hoje, sabendo o que é o mínimo para começar, você amanhã já vai ver formas, estratégias, caminhos para se destacar na drenagem urbana, ok? Então, isso que nós vamos abordar amanhã.
Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço, até amanhã, mesmo horário, nos vemos por aqui. Tchau, tchau.